isso, eu chamo o Dr. Fernando Vermeister. Ele é fisioterapeuta e doutor em epidemiologia e vai falar para nós sobre indicadores para monitoramento de saúde infantil e em seguida estão todos liberados. Bem? Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a Ana e a Ellen pelo convite. E as gurias foram muito espertas nessa sacada de deixar a palestra que mais vai dar sono por último. Então, aí vocês já vão bem tranquilinhos, bem preparadinhos para dormir, que vai ser bom. Eu vou falar um pouco sobre que a gente tem, inclusive tem um Centro Internacional de Equidade em Saúde dentro aqui do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, que faz coisas que o pessoal não tem ideia do que a gente faz. Então, eu fui numa banca em Porto Alegre, por exemplo, um professor que é muito importante dentro da área de epidemiologia, ele assim, poxa, vocês fazem tudo isso? Eu falei, a gente faz. O cara não tinha ideia do que acontece aqui. Então, mostrar um pouquinho desse trabalho que acontece aqui é importante também para vocês. Bom, já ouviram falar disso aqui? Os alunos de mestrado, doutorado não valem. Esses aí já cansaram de ouvir isso aí. Já ouviram falar sobre isso? Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, o que são esses? Eram 8 objetivos que eram para ter acabado lá em 2015 e esses objetivos, alguns foram atingidos, outros não. Em alguns países se atingiu todos não, mas a maioria, e assim a gente vai levando. Mas aqui a gente tem praticamente 2 objetivos de saúde, que é reduzir a mortalidade infantil e o outro que é melhorar a saúde materna, da gestante concretamente. Quando fala de indicadores de saúde materna e infantil, eu não posso deixar de falar de indicadores que acontecem também durante a gestação e que fazem parte da saúde da criança, da saúde da mãe para o bom desenvolvimento, como o Fernando falou, em condições ideais e tudo mais. Eu não tenho como dissociar só o que é infantil, só do que é da mãe. Então, a ideia aqui para vocês é mostrar um indicador que tenta avaliar, se eu não precisar disso aqui é até melhor, que tenta avaliar todas as fases do cuidado para essa criança. Então, comparar indicadores que tu consegue ver, bom, será que esse país está desenvolvendo bem? Será que ele não está? E tudo mais. E para isso também, que é um pouquinho aqui do nosso grupo, o professor César Victor é um dos cabeças, digamos assim, disso aí, se criou uma iniciativa chamada Countdown to 2015, ou Contagem Regressiva para 2015. O que era isso? Eles, pensando como pesquisadores de saúde global, eles disseram assim, não, eu vou ter que monitorar os indicadores que vão ser importantes para a sobrevivência das crianças. Então, eles começaram a identificar, bom, o que é importante, o que é isso, não sei o que, um monte de log envolvendo, é importante dar remédio, é importante isso, é importante aquilo. E aí eles chegaram meio que numa pintura do que seriam esses indicadores. E eles selecionaram isso basicamente para países onde a carga de mortalidade de menores de 5 anos era muito grande, ou seja, os países pobres, de renda baixa e renda média. Então isso eles foram trabalhando e foram monitorando esses indicadores nesses países. Mais ou menos nessa situação. O que eles viam? A gente tem um período pré-gestacional, a gente tem a gestação, o nascimento, o período pós-natal e também o período da infância. Só que aí eles começaram a ver, bom, o que eu preciso avaliar em cada um dos períodos? E aí começa essa loucura aqui. Eu tenho lá planejamento familiar, eu preciso saber se a mulher está em condições ideais de receber uma gestação, aí depois lá na gestação, bom, ela recebeu o cuidado pré-natal que precisava, ela recebeu a quantidade adequada, o pré-natal estava adequado, tudo isso, vacinas, transmissão vertical, assistência ao parto, todo esse tipo de coisa, começou a formar, e aí, o que a gente vai fazer com isso tudo? Como é que a gente vai saber se um país está ou não está bem dentro de uma situação global de saúde materna e infantil? E aí, então, esse gráfico é legal. Vocês não vão entender nada, mas esse gráfico é muito legal. O que ele está dizendo? Cada corzinha é uma das fases do contínuo do cuidado, que ele chamava. Então,
mais da esquerda de vocês é a pré-gestação. Aí tem lá, planejamento familiar. E aí vai evoluindo, gestação, parto, pós-natal, infância e até menores de 5, né? O que temos aqui? Isso aqui são as coberturas medianas, ou seja, quanto que os países na mediana, né, que é o que divide as observações, vamos usar um termo média, não é o mais adequado, mas para vocês entenderem, na média, quantos países têm de cobertura para cada uma dessas coisas. Olhem aqui, ó, vacina para sarampo. Pô, que legal, o mundo está fazendo bem pra caramba, né? Tem 85% das crianças, elas estão sendo vacinadas para sarampo. Mas se tu olha essas bolinhas que tem aqui, tem países em que essa cobertura vacinal é de 20%. Sarampo é uma vacina meio básica, que deveria ter para todo mundo. Então a gente vê que tem países que estão mal e tem países que estão muito bem. E como é que eu vou dizer, por exemplo, um caso hipotético, creio eu que nunca, não lembro de ter visto isso, mas se a gente tem alguém que é mal para vacinação de sarampo e ele vai bem, por exemplo, para atendimento especializado no parto, como é que eu vou dizer que o país está indo bem se ele vai mal numa coisa e vai bem no outra? Então, a gente precisa saber monitorar essas intervenções. Essas intervenções são importantes a gente monitorar uma a uma, avaliar progressos, até porque a maioria das campanhas e ações de saúde, elas são focadas. Teve campanha de vacinação aí essa semana passada, acho que no Brasil todo, para botar em ordem todas as vacinas que tinham. Mas isso gera uma quantidade de informação muito grande. Pô, vocês viram o gráfico? Não é tão simples, desculpem, de interpretar esse gráfico. E aí, o maior desafio para quem está tentando monitorar a saúde materno-infantil é, bom, como que eu vou definir o que chamam de cobertura universal de saúde? Como que eu vou dizer assim, bom, esse país está indo bem, esse país está indo mal? Obviamente, não há consenso entre quem lida com isso, mas há algumas tentativas de se fazer isso de uma maneira adequada. E quais são essas tentativas? Principalmente, tentar com dados que realmente foram coletados. Vocês vão ver algumas publicações por aí que o pessoal não é que inventa dados, mas eles modelam estatisticamente e algumas coisas não saem muito bem. Então, ter o dado real é muito melhor do que tu modelar aquele dado todo. Então, são esses dois indicadores, pelo menos para a saúde materna e infantil, que foram propostos para monitorar a saúde universal, digamos assim. Um deles é o índice composto de cobertura, vocês vão me perdoar que eu vou chamar ele de CCI a partir de agora, por causa do inglês e tal, e o outro é o de cocobertura, que está o nomezinho aqui dele em inglês, mas eu vou tentar falar cocobertura para vocês. Um foi proposto em 2008, o outro em 2005, por alguém bem conhecido daqui. Uma delas é calculada no indivíduo agregado, então ele pega a informação da prevalência, da cobertura daquele indicador para aquela população, e o outro vai pegar o dado do par mãe-criança, pega a informação se aquela criança teve uma assistência pré-natal, se aquela criança teve um planejamento familiar adequado. E o que ele leva em conta? O CCI, por exemplo, ele leva em conta planejamento familiar, atendimento especializado no parto, visita pré-natal, pelo menos uma, com algum profissional de saúde qualificado, leva em conta vacinação, a DPT, BCG e sarampo, leva em conta o tratamento e o manejo da diarreia e leva em conta se a pessoa, a criança com suspeita de pneumonia, ela foi procurar um serviço de saúde adequado, sem ser farmácia. Porque não é um serviço lá que o pessoal considera muito adequado, um serviço médico, alguma coisa assim. Nesse índice aqui de cobertura proposto, levam essas mesmas informações do CCI, mas ele adiciona suplementação de vitamina A, uso de fontes apropriadas e melhoradas de água, água potável para beber, e também usam a questão da vacina de tétano na gestação. Claro, algumas coisas comparando os dois, a gente tem
que esse indicador ele é calculado com indicadores padrão para menores de 5 anos que vão sempre sendo calculados e sempre monitorados. Isso é uma vantagem dele. Esse aqui já são indicadores para 12 a 59 meses, para crianças com essa idade. O que acontece? Se alguma vacina, algum país tem um calendário da vacinação que é a partir dos 18 meses, já fica um pouco prejudicado nessa avaliação. Isso aqui é uma média ponderada para cada uma das 4 fases do contínuo do cuidado, juntou algumas aqui, e nesse indicador a gente dá uns pontos de corte arbitrários para o número de intervenção. 6 ou mais e menos de 3 intervenções. Bom, e aí aqui a gente teve uma ideia, não sei se genial ou não, mas a gente decidiu, bom, vamos comparar como esses indicadores se comportam, vamos ver o que acontece com esses indicadores. E a gente decidiu comparar eles, primeiro, eles estão disponíveis para ser calculados em inquéritos já, com dados já coletados. Nós temos na nossa base de dados quase 300 inquéritos de países pobres e países pobres e renda média, desculpa. Então, a gente consegue calcular esses 2 indicadores para todos esses 300 inquéritos? Muito difícil, até porque alguns são muito antigos e algumas dessas coisas foram surgindo ao longo do tempo. Quais análises são necessárias para cada um desses 2 indicadores? E uma coisa importante, como é que eles vão refletir a questão da desigualdade no acesso ou na cobertura de algumas intervenções? Também, como é que eles se correlacionam com algumas medidas fortes de impacto em saúde, sejam elas as taxas de mortalidade ou a questão da desnutrição crônica, que é o déficit de altura para a idade. E quais os potenciais usos de cada um? Então, a gente, dentro dessa lógica, a gente tentou fazer uma comparação com essas coisas aí. O que a gente usou? A gente usou esses inquéritos, as DHS e os MIGs. A gente pegou inquéritos que foram realizados a partir de 1993, para a DHS, que é realizado pela USAID, em países de média e baixa renda. O MIGS a gente tem a partir de 2005, por enquanto, que é realizado pela Unicef também em países de média e baixa renda, mas a Unicef tem alguns países que são prioritários para eles, então eles dão, obviamente, a prioridade de busca, de coleta de informação nesses países, e que, infelizmente, o MIGS é um caso que a gente não tem algumas informações para alguns indicadores, então a gente não consegue comparar muito MIGS com DHS. Além do que, tem um problema que as fases mais precoces, eles coletaram só informações para menores de 2 anos, então já fica um pouco mais complicados a eles. Bom, então a gente fez uma comparação sobre aspectos estatísticos dos 2 indicadores e a gente tem, além disso, aspectos de monitoramento e aspectos de uma coisa que em inglês se chama advocacy, que é um troço assim eu preciso assim prestar conta para que aquilo serve, né? Para que eu consigo atingir com aquilo. Então, na questão dos aspectos estatísticos, a gente comparou isso tudo, mas, claro, eu queria ponderar 2 aqui, que a questão do nível de análise, tu tem uma medida agrupada, tu se refere a um grupo de pessoas, e na cocobertura tu tem uma medida que é feita no nível individual, daquela criança com aquela mãe. E a gente sempre tem uma questão meio obcecada por estimar a variabilidade daquilo. E a gente consegue fazer isso de uma maneira fácil com a cocobertura, mas de uma maneira um pouco mais complicada com o CCI. Porque com o CCI a gente requer um pouco mais de reamostragem para cada inquérito. Então isso demora. A gente foi rodar agora de novo uns 100 inquéritos para ver a variabilidade disso, então demorou uns 3 dias o programa estatístico lá fazendo isso aqui. E vai fazendo. Então é um troço um pouquinho mais complicado de tu conseguir fazer isso aqui. Das questões de monitoramento, eu queria destacar que as vacinas no CCI, elas correspondem a apenas 25% do indicador como um todo. Já na cocobertura, as vacinas têm um peso de metade do indicador. Se isso é bom ou se é ruim, a gente ainda não chegou muito a essa conclusão, mas a gente poderia usar, por exemplo, um indicador que seja a cobertura total de vacinação, que poderia ser muito semelhante a ele. E a questão de para
quem que a gente pode dar suporte e tudo mais, a gente consegue identificar grupos de pessoas que acabam sendo deixados para trás, acabam não recebendo todas as intervenções do CCI, e aqui a gente consegue identificar, por ser uma medida de nível individual, mães e crianças que são deixadas para trás, que falham em receber aquelas intervenções que são necessárias para elas. Esse aqui é uma distribuição, então, alguém já viu um tipo de gráfico desse aqui? Tirando os alunos de mestrado daqui, ou de qualquer outra instituição, que já devem ter visto. Isso aqui é um gráfico de distribuição que mostra a mediana e como se distribui entre os intervalos aqui. Vocês podem ver que tem um pouquinho menos de variabilidade aqui, na cocobertura com 6 ou mais intervenções tem mais, e aqui a variabilidade é pequena. Uma coisa importante é que isso aqui, quanto mais melhor, esses dois, e esse aqui, quanto mais pior. Então, o que a gente vê aqui? Quais os países que estão mal mesmo? Etiópia. Em português é Tchad, com um T na frente. E a gente tem a Nigéria também. A Nigéria também é um país que não vai muito bem dentro dessas intervenções, tá? Como que eles se correlacionam entre si? Isso aqui está dizendo o quê? Bom, à medida que eu aumento a cocobertura, eu também aumento o valor do CCI. Da mesma forma, como o indicador aqui é um indicador ruim, então à medida que eu aumento as pessoas que não estão recebendo nada, eu diminuo a minha média de CCI. Por causa dessa variabilidade aqui, muito pouca, na cobertura com menos de 3 intervenções, quase todos os países têm menos de 20%, a gente vai usar só essa medida aqui de 6 ou mais intervenções daqui para frente. Quando a gente correlaciona eles com a mortalidade neonatal, a gente vê claramente que a gente tem a mortalidade, ela diminui à medida que aumentam esses indicadores, mas a gente tem um coeficiente de correlação um pouco mais forte aqui. A mesma coisa com a mortalidade de menores de 5 anos. O coeficiente é um pouquinho maior do que o coeficiente aqui. Mesma coisa para a desnutrição crônica. O teu coeficiente é um pouquinho maior que aqui. Isso nos parece que a medida de CCI para avaliar o impacto na saúde parece ser uma medida melhor do que a medida de cocobertura. Não é porque o resultado dá mais bonito, mas é porque ela parece mesmo ser melhor em relação a isso. Isso aqui é só uma questão quando tu leva em conta, tu ajusta, digamos assim, para a questão do quanto de dinheiro o país tem para a renda per capita, os resultados são praticamente os mesmos. Claro, eles ficam um pouquinho mais fortes, mas eles não mudam a direção, não muda nada, toda a interpretação continua muito parecida. Esse aqui é um gráfico aqui, ele é muito legal, mas vocês têm que prestar um pouquinho de atenção. Ele é um gráfico que a gente chama de equiplot. O que ele aparece aqui? Essas bolinhas mais escuras são os 20% mais pobres da tua amostra. E aí elas vão clareando até ficar douradinho, que são os 20% mais ricos. E aí ele está te mostrando assim, bom, para planejamento familiar, os pobres têm em torno de 10%, enquanto os ricos, quase 80% têm um bom planejamento familiar. Olha o tamanho da desigualdade ali. E isso aqui, claro, é a Nigéria, que é um país muito desigual. Qualquer sentido de distribuição de indicador de saúde. Mas dê uma olhada nesses dois aqui. Eles parecem ser muito estáveis porque eles mostram mesmo o padrão que acontece ali. Quando tu olha para países que são medianamente desiguais, como o Haiti, tu consegue novamente ver um padrão aqui. Não melhor ou pior, mas tu consegue ver um padrão muito interessante de desigualdades aqui, sempre indo do mais pobre para o mais rico, não tendo nenhuma maluquice aí no meio, que um quintil intermediário é melhor ou pior do que um dos outros ali. E também com países que são praticamente não desiguais, não estou dizendo que eles são bons, como Honduras, eles são muito parecidos aqui, o CCI, atrapalha um pouquinho, o CCI aqui e a cocobertura com 6 ou mais intervenções. Então eles acabam sendo muito iguais nesse sentido. E aí a gente se tocou assim, ué, mas vocês estão usando só 8 intervenções para o CCI
Por que vocês não botam mais? Por que vocês não botam lá a amamentação, que é um indicador muito robusto, muito importante para a saúde infantil? A gente resolveu colocar alguns indicadores, então, que estavam disponíveis para a maioria dos inquéritos. Tá? A gente incluiu fonte de água, parto institucional, cuidado pós-natal, vacina de pólio, sais de reidratação oral para diarreia, iniciação precoce da amamentação e fontes sanitárias melhoradas. E outra coisa que a gente fez, a gente pensou assim, bom, esses pesos que a gente deu de 25% para cada fase do cuidado, será que estão bons? Será que estão ruins? A gente precisa mudar isso? Então a gente rodou um negócio chamado de análise de componentes principais. O que isso faz? Ele agrupa dando pesos diferentes para cada uma das variáveis incluídas nessa análise. E, surpreendentemente, o que a gente tem aqui? Se a gente usa esse score gerado pela análise de componentes principais só com as 8 variáveis do CCI, a gente tem uma correlação quase perfeita aqui. Então, isso está dizendo o quê? Que eles estão praticamente medindo a mesma coisa. À medida que um aumenta, o outro aumenta também. Então, não é uma coisa tão ruim os pesos que a gente deu. E quando a gente olha acrescentando mais 8 intervenções, não muda muita coisa também. Então, a gente selecionou intervenções que são importantes e que não vai alterar se eu botar alimentação, água, tudo isso. Vai ser muito igual. Vai ser muito parecido o resultado em relação a isso. E aí, para a cocobertura, tem uma coisa muito legal, que é uma questão de direitos humanos. O que isso aqui a gente chama de infográfico? Tem esse blog aqui, que o César, inclusive, ajuda com o pessoal da Gates a escrever, que é um blog sobre desigualdades em saúde. Esse aqui está pegando quem não recebe nada. Eu tenho algumas crianças que não recebem absolutamente nenhuma daquelas 8 intervenções que a gente usou na cocobertura. E desses 13,3% na Nigéria, isso em 2013, que não recebem nada, vocês imaginam, 1 em cada 10 crianças não recebe nada. Daquilo que era necessário para elas receberem. Como é que essas crianças vão se desenvolver? Como é que essas crianças vão para frente? Como é que elas vão atingir o seu potencial? É difícil. A gente vê que tem 23% de pobres no país, só que dos que não recebem nada, 2/3 são pobres. Então tem alguma coisa errada aqui. Está desigual essa distribuição. A gente precisa avaliar isso de uma maneira mais adequada. Porém, nem tudo são mil maravilhas. Isso aqui são algumas das limitações, eu sei que o meu tempo já deu, mas isso aqui são algumas das limitações que a gente tem aqui no indicador. E aí, já comentei algumas com vocês e não vou passar de novo, mas concluindo então, os dois parecem ser muito precisos e muito estáveis quando se avalia a desigualdade como um todo, seja ela por nível socioeconômico, pode ser por área de residência, pode ser por educação materna. Eles parecem ser melhores para a estratificação também. Na nossa percepção, o CCI parece ser melhor para monitorar as coisas de nível global, as coisas de nível subnacional e assim sucessivamente. E a cocobertura parece ser muito importante para a questão dos direitos humanos. A gente precisa ver, bom, a gente tem muita gente que está sendo deixada para trás. Quem são essas pessoas que estão sendo deixadas para trás, que não estão recebendo nada, que estão recebendo poucas intervenções daquelas que são necessárias? E não podemos deixar de avaliar as intervenções separadamente, porque essas são sempre objetos de campanhas. Eu vou vacinar, eu vou fazer isso, e é sempre um troço muito focado, não é uma coisa... eu vou ter que melhorar saneamento, vou ter que melhorar atendimento institucional, vou ter que melhorar parto especializado. As campanhas, elas são muito focadas, senão se perde um pouco o objetivo. Então a gente tem que continuar avaliando isso, mas tem que também ter uma medida de dizer, olha, a saúde naquele país, a saúde naquele lugar está bem, ou a saúde naquele lugar precisa de melhorias. A gente precisa valorizar e dar uma importância maior para as crianças ali. Bom, é isso. Valeu, gente.